Olá, jovem, tudo bem? Seja bem-vindo para mais uma aula e hoje nós vamos tratar do renascimento cultural. O espaço Estúdio Jovem é para você. Você sinta-se à vontade em perguntar, tirar dúvidas ou também solicitar algum outro assunto ou explicar novamente. Não tem nenhum probleminha, é só você participar. Você sabe que aluno te não deixa para trás, ok? Eu vou tirar a imagem, vou deixar somente os slides. Acompanhe passo a passo os slides. Eu tenho certeza que você vai aprender, ok? Deixa eu tirar aqui a imagem e no final eu volto. Fica aí, hein? Não me abandona, não. Então, senhor, nós temos o renascimento cultural. Né? O renascimento, ou seja, algo que vai renascer, que vai ser implementado, que vai ser buscado novamente. Nós temos esse quadro, né? Esse quadro que está na Capela Sistina. É um quadro muito bonito, okay? Que representa aí o homem no seu estado natural e do outro lado ali Deus ou, enfim, uma representação do ser espiritual, do ser maior do que o homem. Só que esse renascimento, na verdade, ele é uma cisão, né? É uma cisão entre a imaginação, entre a religião, a razão, a fé, ou seja, veio para adequar uma nova forma do homem ver o mundo. Renascimento, renascença ou renascentismo é o termo utilizado para identificar o período da história europeia durante os séculos XIV, XV e XVI, em oposição à cultura feudal. O Renascimento foi um movimento cultural que expressou a mentalidade burguesa. Denomina-se Renascimento devido à redescoberta e à revalorização das referências culturais da antiguidade clássica, base para transformações do período em direção a um ideal humanista e naturalista. Florença foi a capital das artes. O Renascimento começou em Florença, quando poetas, pintores, escultores e arquitetos criaram, entre os séculos XIII e XV, uma quantidade infinita de obras de arte. Com isso, então, vai surgir um grupo que é denominado mecenato, termo que indica o incentivo e o patrocínio de artistas e de literatos e, mais amplamente, de atividades artísticas e culturais. Mecenas, burguesia, príncipes e até papas financiavam e protegiam as artes e os artistas. Entre as famílias mais ricas de Florença, contavam-se os Médicis, que acabaram por controlar o governo da cidade e se tornaram-se mecenas generosos, ou seja, financiavam, davam apoio. Fundamentos. Então nós temos três aspectos aí, três aspectos que vai nortear, vai dar uma direção nesse período. O antropocentrismo, que do grego anthropos, humano, kentros, centro, ou seja, o homem no centro das atenções. Ou seja, se tudo tinha que circular mediante o que o Papa falava, que Deus está no centro, tudo tinha que ser a vontade de Deus, e o intermediador é o Papa, não. Agora, o homem que está no centro das atenções, das realizações, das decisões do mundo. No caso aqui, nós estamos falando a quebra de paradigma de visão de mundo que ocorreu na Europa. Racionalismo. Esta doutrina afirma que existe uma causa inteligível
em tudo, mesmo que não possa ser demonstrada de fato, como a origem do universo. Humanismo e individualismo. Individualismo, em oposição ao teocentrismo, é as concepções da filosofia escolástica. Esta nova concepção expressou as artes plásticas e na literatura e fez desenvolver o estudo da medicina, da física, entre outros. O humanismo volta aos valores da antiguidade clássica. E nós vemos essa linda pintura que representa o nascimento de Vênus, né? Nascimento de Vênus, muito bonito. O homem é a medida de todas as coisas. Tratava-se, na verdade, de valorizar as pessoas em si, encontrar nelas as qualidades e as virtudes negadas pelo pensamento católico medieval, o qual nós já vimos na Reforma e Contra-Reforma, ok? Ideal de universidade, os renascentistas acreditavam que uma pessoa poderia vir a aprender e saber tudo o que se conhecia, ou seja, buscar a verdade, buscar a resposta, descobrir novas respostas. A nova maneira de apresentar o mundo. Nós temos aqui a pintura medieval. As figuras são estáticas, de expressões invariáveis, fixas, em um fundo chapado. Já a pintura renascentista busca representar os objetos, pessoas, a paisagem, como era de fato o mundo real. Entre as características, cria-se a ilusão de profundidade na tela, além de movimento. Então, nós temos à nossa esquerda uma figura anterior e a figura mais nova está à nossa direita, ok? Frases do Renascimento 300. Fases, né? No século XIV, manifesta-se predominantemente na Itália, mais especificamente na cidade de Florença, polo político, econômico e cultural da região. Giotto, Boccaccio e Petrarca estão entre os seus representantes. Fase do Renascimento 400. No século XV, o Renascimento espalha-se pela Península Itálica, atingindo seu auge. Nesse período atuam Botticelli, Leonardo da Vinci, Rafael, Michelangelo, já que se pronuncia certos anticlássicos, utilizando-se a linguagem clássica, o que caracteriza o maneirismo, a etapa final do Renascimento, considerado os três últimos, o trio sagrado da Renascença. Então, são os três maiores artistas que foram catalogados, que marcaram esse período de mudança. Fases do Renascimento 500. O Renascimento torna-se, no século XVI, um movimento universal europeu, tendo, no entanto, iniciado sua decadência. Ocorreram as primeiras manifestações maneiristas e a Contra-Reforma instaura o Barroco como estilo oficial da Igreja Católica. O estilo Barroco, que foi usado muito aqui nas igrejas, as igrejas de Minas Gerais, né? Brasil Império. 500. Na literatura atuaram Ludovico, Ariosto, Torquato Tasso e Nicolau Maquiavel. Já na pintura, destacaram-se Rafael e Michelangelo. O Renascimento marcou o declínio das bibliotecas do tipo monástico. As primeiras coleções particulares dos humanistas podem ser consideradas como ponto de partida das bibliotecas modernas.
Miguel Ângelo, né? Miguel Ângelo, né? O grandioso esquema compositivo para o teto da Capela Sistina estabeleceu uma narrativa do Velho Testamento, desde Gênesis ao Dilúvio, a que se juntou na parede do altar. Uma enorme composição plena de dramatismo, interpretado o juízo final. Okay? Muito linda também essa pintura, né? O professor Diego ele vai trabalhar com mais detalhes essas obras de arte. Trazer ali como é a luz, a perfeição, as características das cores, das curvas, sombra, o porquê representava, né? Representando sempre o ser místico que a igreja estava querendo demonstrar, mas que é bonito, gente. Michelangelo, um exemplo da escultura. Então nós temos aqui Davi, de 1501 a 1504, e temos aqui o outro representando Moisés. E também são duas esculturas muito bem feitas. Os detalhes são extraordinários. Nicolau Maquiavel, ele vai impactar na questão dos livros, das teorias, teoria dos três estados, que vocês vão ver no 8º ano, separação de poderes, o príncipe tinha que ser temido e não amado, então uma série de conceitos filosóficos também que ele contribuiu. Nicolau Maquiavel é reconhecido como o fundador do pensamento e da ciência política moderna, pelo fato de haver escrito sobre o Estado e o governo, como realmente são e não como deveriam ser. O Príncipe é provavelmente o livro mais conhecido. Os fins justificam os meios. O homem prudente deve seguir sempre as vias traçadas pelos grandes personagens. Leonardo da Vinci foi um dos mais notáveis pintores do Renascimento e, possivelmente, seu maior gênio destacou-se como cientista, matemático, engenheiro, inventor, anatomista, pintor, escultor, arquiteto, botânico, poeta e músico. Conhecido principalmente como pintor, duas das suas principais obras são Mona Lisa e A Última Ceia. A obra Mona Lisa, conversando com o professor Diego, o professor Diego explicou que tem uma corrente que defende que não foi o Leonardo que realizou a obra, ou pelo menos não terminou, né? Mas é de uma densa obra. Leonardo da Vinci impactou aí. Vocês vão poder explorar com mais a fundo em arte. Aqui está a obra da Mona Lisa, uma das obras de arte que representa, né? Até o livro de vocês, a abertura é a foto da Mona Lisa. A expressão da sombra, da mão, dos olhos. E A Última Ceia é o lado. Características: revela tridimensionalidade, presença, individualidade e profundidade psicológica, não encontradas em obras anteriores. Essa obra também consta no livro. Muito bonito. A Escola de Atenas, de Rafael Sanzio, é uma obra exemplar da relação do Renascimento com o humanismo e classicismo. Aí representa o que era a escola, né? O físico e astrônomo italiano Galileu afirmava que a Terra girava ao redor do Sol, diferentemente das crenças da Igreja Católica, pois esta afirmava que a Terra era o centro do universo. Galileu negou-se a retratar-se. Apesar das ordens de Roma, foi sentenciado à prisão perpétua. Não passando muito, teve acredito, uns 5 ou 6 anos atrás, ou até um pouquinho mais, que a Igreja Católica soltou uma nota
pedindo perdão, né, porque sentenciou Galileu a um crime que ele jamais tinha cometido e, além do que, ele estava correto na afirmação dele. Arquitetura. Entre as características da arquitetura renascentista temos a retomada do modelo centralizado de templos desenhados sobre uma cruz grega e coroado por uma cúpula. Cúpula de Santa Maria del Fiore, em Florença, na Itália. Também é um desenho espetacular. Seria bom se o professor Diego pudesse estar aqui. Eu falava um pouquinho, ele falava um pouquinho, ia ficar... É uma aula que anda literalmente com a arte, né? Também aqui os detalhes do desenho, por que a igreja associou-se, né? Ou seja, criando sua linhagem dentro do Renascimento, se aproveitando, ao mesmo tempo que ela combatia, ela também estava se aproveitando, tentando aí entrar na onda nas construções dos templos, principalmente. Renascimento fora da Itália. Jardim das Delícias, né? E temos aqui Banquete de Núpcias. O Renascimento foi o Hieronymus Bosch e o outro Pieter Bruegel. Banquete de Núpcias. Renascimento da Itália, é o grego, também temos essa figura aí. Muito bem feita. As três figuras. Uma é o enterro do Conde Orgaz, o outro, a do meio, a vista de Toledo, e o outro é o autorretrato. Então nós temos pensamentos do Renascimento. Pensamento medieval, né? Você gravar aí. Pensamento medieval, teocentrismo. Pensamento renascentista, antropocentrismo. Medieval, verdade igual à Bíblia. Renascentista, verdade, experimentação e observação. Medieval, vida material sem importância. Renascentista, vida terrena e material também é importante. Medieval, conformismo. Renascentista, crença no progresso. Medieval, natureza igual à fonte do pecado. Renascentista, natureza, beleza, onde o homem se insere. Medieval, ascetismo. Renascentista, hedonismo. Medieval, dogmático. Renascentista, fé diferente da razão. Nós temos a tabela. Ok, senhores, então terminamos aqui essa revisão do material qual nós já tivemos em sala de aula. Foi um prazer tê-lo aqui. Espero poder contar com você nas outras aulas. Não deixe de assistir, não deixe de acompanhar. Se inscreva, passe para o seu colega. Esse aqui tem grande serventia para você. Para você, jovem. Ok? Então, o nome do canal é Estude Jovem. Esteja conosco até a próxima aula. Um abraço.